Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Podemos nos sentar, né? Pegar a palavra em Mateus 22, 14. Amém? O Senhor fala através dessa palavra, porque muitos são chamados e poucos são os escolhidos. A palavra que Deus nos deu para essa noite é para provocar em nós a mudança, a certeza que não somos nós que fazemos, não somos nós que vamos ao encontro dele, mas é ele que vem ao nosso encontro. É ele que vai à procura da gente, é ele que vai até nós e mostra para que nós possamos ser repletos do Espírito Santo. Ele vem nos falando, muitos são chamados, mas por que poucos são os escolhidos? Porque muitos são convidados do Senhor, porque o Senhor quer todos para Ele. Porém, poucos são aqueles que respondem o chamado do Senhor. Poucos são aqueles que querem viver intensamente pelo Senhor. Por isso o Senhor nos chama nessa noite, porque Ele nos escolhe para estarmos na presença dEle, onde muitos foram chamados, mas pouco deram sim para o Senhor estar aqui na presença dEle nesta noite, para proclamar o senhorio dEle em nossas vidas. Como o Senhor nos fala em vários momentos de suas passagens, em várias parábolas, eles vêm nos dizer que um pouco antes disso, dos poucos chamados, os muitos chamados e os poucos escolhidos, o Senhor tinha feito um banquete. O rei tinha feito um banquete e convidou vários dos servos para participar daquele banquete. Porém, nenhum deles deu ouvidos e ele mandou os servos voltassem para chamar novamente aquele pessoal. Mas aquele pessoal não deu a mínima para o Senhor. Até mataram os servos do Senhor, que muitas vezes são as vezes que o Senhor nos chama e a gente mata aquela vontade de rezar, mata aquela vontade de dormir, de orar. Por quê? Porque a gente cai na mordidão, a gente quer dormir, a gente quer fazer as vontades da carne. E isso são as vezes que o Senhor nos chama a estar na presença dEle, a ser conduzidos por Ele. E muitos são chamados, mas muitos são chamados, mas também tem aqueles chamados que vão até o Senhor, mas o Senhor pede que eles vão com a veste da festa, que é um momento de comemoração. Porém, essa veste da festa é a veste que a gente recebe no batismo, que é a veste branca, que é a cor da pureza. E o Senhor vem nos falar que nós precisamos estar puros para estar na presença dEle. Nós precisamos ter a humildade, o discernimento e a sabedoria, que nós precisamos nos abandonar na vontade do Senhor. Por isso eles pedem para que a gente vista as vestes, porque caso contrário, o rei manda assim: amarrai-lhe os pés e as mãos e lançai-o nas trevas exteriores, ali haverá choro e ranger de dentes. Se a gente não estiver vestido conforme o Senhor nos pede, se a gente não estiver preparado como o Senhor nos pede, se a gente não estiver livre dos pecados, se a gente não estiver livre das coisas do mundo, a gente não vai conseguir responder o sim do Senhor. Porque se a gente estiver ali caminhando com um pé no mundo, um pé na igreja, um pé no mundo, um pé na igreja, vai chegar uma hora que a gente vai ter que escolher, que o Senhor vai nos convidar a estar na presença dEle, como nós estamos aqui hoje na presença dEle. Ele nos convida a estar na presença dEle, mas aqueles que não responderem ao chamado serão jogados também nas trevas, serão jogados lá onde tem choro e ranger de dentes. Por isso o Senhor nos chama à conversão todos os dias de nossa vida, que nos ensina a mortificar, que nos ensina a jejuar, que nos ensina a orar, que nos ensina a fazer penitência. Como nas aparições de Nossa Senhora, ela vem nos pedindo incessantemente: rezai o rosário, fazer penitência, fazer jejum, porque a vinda do Senhor é iminente e está próxima. Como o Senhor Jonas Abib disse, que no seu livro de Maria
de Gênesis ao Apocalipse, ele nos fala, ele nos convida a fazer uma reflexão de todas as aparições de Nossa Senhora. E neste livro tem lá que mostra que a última aparição de Nossa Senhora foi às 17h40. Então faltam apenas 20 minutos para o fim do mundo, 20 minutos para o fim do dia. E nós não sabemos se esses 20 minutos é hoje ou é amanhã, porque é no tempo de Deus. Por isso Deus nos chama e insiste em nos chamar, para que possamos ser escolhidos, para que possamos corresponder àquele chamado dele, aquele chamado que nos tenta imergir na igreja, em servir a igreja. Por isso ele nos chama para que a gente não tenha medo de viver do Evangelho, que a gente não tenha medo de pregar o Evangelho, que a gente não tenha medo de servir ao Senhor nas nossas misérias, nas nossas angústias, porque mesmo quando a gente está com lepra, quando a gente está machucado, quando a gente está ferido, quando a gente está cheio de pecado, à medida que a gente vai caminhando na presença do Senhor, as lepras vão ficando pelo caminho, como no Evangelho de domingo, onde o Senhor curou 10 e apenas um foi salvo, porque foi o único que voltou por encontro do Senhor, foi o único que entendeu a salvação vem do Senhor, foi o único que entendeu que ele precisa voltar para onde ele foi curado, ele precisa estar onde foi curado. Muitas das vezes a gente recebe curas físicas, curas psicológicas, curas da alma, e a gente vai embora daquele lugar, a gente vai embora daquela igreja, a gente vai embora dali por causa de pessoas, por causa de limitações que a gente mesmo coloca nas nossas vidas. A gente vai colocando empecilhos, a gente vai colocando muralhas e vai nos impedindo de ter a graça de Deus, de nos aproximar do Senhor, porque o Senhor não se afasta de nós, somos nós que se afastamos dele, porque muitas das vezes nós pecamos e o salário do pecado é a morte da alma, é a morte física. Desde Gênesis já fala o Senhor, quando o pecado entrou no mundo, entrou a doença, entrou a morte, entrou todos os males, onde o homem teria que sofrer para ganhar o seu salário, para sustentar a sua família, onde a mulher sofreria as dores do parto, porque onde havia pureza, deu brecha para o inimigo entrar, não quis ouvir a voz de Deus, não quis ouvir as regras de Deus, não quis ouvir o chamado de Deus, que o Senhor nos chama, que o Senhor nos conduza todos os dias de nossa vida, para que sejamos por Ele guiados, conduzidos, para que respeitamos a vontade do Senhor em nossa vida. Da mesma forma o Senhor respeita os nossos sonhos, respeita as nossas vontades, porque Ele sabe que nós devemos ter a liberdade para que sermos realmente filhos dele, porque se o Senhor tira a nossa liberdade, Ele tira tudo aquilo que nos deu, a liberdade que nos faz semelhantes a Deus, a liberdade é que nos mostra a Deus, a liberdade é que nos faz filhos amados de Deus. É a partir do momento em que a gente tem liberdade, o inimigo já odeia a gente. A partir de que a gente ali é batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a gente recebe a remissão dos pecados, do pecado original. A gente é assim salvo, a gente é assim liberto de todo aquele pecado. Porém, no caminhar de nossas vidas, os nossos olhos, os nossos ouvidos, o lugar onde estamos, contaminados pelo pecado, vai nos influenciando, vai nos levando a pecar, porque nós somos ingênuos, mas porque também nós queremos fazer a vontade da carne, nós não queremos fazer a vontade do Espírito. Por isso o Senhor nos chama a um batismo novo, a uma efusão nova do Santo Espírito, para que possamos ser repletos do Espírito Santo e assim sejamos capazes de lutar, não com nossas forças, mas com o poder do Espírito Santo, com a intercessão da bem-aventurada sempre Virgem Maria, para que possamos honrar o chamado do Senhor, para que assim possamos ser escolhidos e estar na presença do Senhor. Porque não vale nada, muitos falarão com o Senhor: Senhor, eu curei em Teu nome, eu fiz milagres, eu profetizei, eu preguei a Tua palavra, mas aquelas pessoas não viveram o Evangelho, não viveram a verdade, continuaram no pecado, da sexualidade contrária à vontade de Deus, do pecado pecaminoso, que muitas vezes nos leva às coisas mundanas, ao alcoolismo, à bebedeira, ao sexo desregrado, a tudo aquilo que não é da vontade do Senhor, a tudo aquilo que nos leva ao caminho de Satanás. E o Senhor nos pede para que sejamos obedientes ao Teu Santo Espírito, para que sejamos obedientes à Tua santa vontade,
porque Ele é por si só perfeito, Ele não precisa de nós, mas Ele quer precisar de nós, porque existem muitos irmãos nossos que estão perdidos e que a gente precisa levar a palavra do Senhor para eles, seja dentro da nossa casa, seja dentro da nossa cidade, da nossa paróquia, da nossa diocese, do nosso estado, da nossa nação e de toda a humanidade. Nós precisamos ser testemunhas dos milagres e da bondade que o Senhor faz em nossas vidas, pela forma de vestir, pela forma de falar, pela forma de rezar, pela forma de comportar, pelos lugares onde vamos, pelas amizades que temos, por ir à Santa Missa. Ai daqueles cristãos que não vão à Santa Missa dominical, que é o mínimo que o cristão deve fazer, que não vão para dentro do confessionário confessar os seus pecados porque acham que o padre é uma pessoa qualquer. O padre não é uma pessoa qualquer. No momento que a gente faz a confissão, ele se persona Cristo, ele absolve os nossos pecados, não por ele, mas porque ele recebe de Deus, através da sucessão apostólica, o poder de perdoar os pecados. Por isso a gente precisa dos sacerdotes, para que eles possam absorver nossos pecados e para que assim continuamos na batalha, na luta diária contra o pecado, contra as coisas do mundo. Precisamos da Eucaristia, que vem toda a missa como sacrifício renovado do Calvário do Senhor. Por isso devemos ter respeito à Santa Missa, nos momentos, respeito à liturgia, respeito a tudo aquilo que o Senhor preparou desde quando Ele começou, quando Ele tinha 30 anos a proclamar o reino de Deus. Nós precisamos ter respeito a tudo aquilo que os apóstolos deixaram para nós, porque eles também foram chamados, eles foram escolhidos, eles disseram: sim, Senhor, eu quero fazer a tua vontade. Uma vez no Evangelho, Jesus estava vendo vários daqueles que iam seguindo ele indo embora, porque as palavras estavam machucando, porque as palavras estavam fazendo com que eles tivessem que tomar decisões, e às vezes a gente não quer tomar decisão, e às vezes a gente quer continuar no pecado. E aí as palavras do Santo Evangelho nos exortam. E aí o Senhor pergunta para eles: vocês também não irão? E aí um dos discípulos responde para o Senhor: Senhor, a quem iremos? Só Tu tem palavras de vida eterna. E aí, continuando nisso tudo, o Senhor nos convida a ter uma experiência nova com Ele todos os dias, a ter uma experiência nova com Ele em todos os lugares. Não é só dentro da igreja, é dentro da nossa casa, é a forma, é a postura com que a gente age. Tem uma parte do Evangelho em que o Senhor fala: se você persistir na oração, na comunhão comigo, será salvo você e a tua família. Será salvo você e a tua família. Não é só você, é você e a tua família. É a forma com que você se comporta dentro de casa, é a forma que você recebe um novo batismo no Espírito Santo, em que você vê: opa, peraí, eu preciso, eu devo mudar de vida. Não é continuar na mesma vida que eu tinha antes, de fazermos as coisas com desleixo, seja dentro da escola, seja dentro de casa, seja ajudando os pais. A gente deve ter uma postura diferente para que aquelas pessoas de dentro de nossas casas possam enxergar a diferença que o Evangelho faz, a diferença que o Espírito Santo faz, porque senão muitas das vezes a gente vai ser chamado de hipócritas. Por quê? Você vai na missa todo domingo, você vai na missa todo dia, você vai no grupo de oração, aí você vai no grupo de jovens, aí você reza, você faz isso, você faz aquilo, mas você não muda as suas atitudes. Você continua vestindo as mesmas roupas, você continua indo nos mesmos lugares, você continua andando com as mesmas pessoas, você continua desobedecendo os seus pais, você continua frequentando falsas doutrinas, você continua ali rejeitando a palavra do Senhor, em viver, em mostrar, em testemunhar. O testemunho é super importante. Aquele que não me testemunhar diante dos homens, eu não testemunharei diante do Pai, Jesus nos fala. Então é a importância de nos colocarmos em oração, de nos colocarmos em jejum, de frequentarmos a Santa Missa, de frequentarmos os grupos de orações, de frequentarmos tudo aquilo que o Santo Evangelho nos chama, de frequentar tudo aquilo que a Santa Igreja Católica Apostólica Romana nos convida. Porque nela nós temos os sacramentos,
nela nós temos Jesus Eucarístico, nela nós temos a Santa Mãe, a Nossa Senhora, a Virgem Maria, que intercede por nós em todos os momentos de nossa vida, porque ela é nossa mãe e como mãe ela quer nos levar à forma perfeita de chegarmos até o Senhor. Por isso o Senhor nos chama aqui nessa noite, para que a gente possa relembrar de todos aqueles sonhos que o Senhor um dia mostrou para nós, para nos relembrar de todas aquelas promessas que o Senhor um dia nos fez, para nos relembrar que mesmo que a gente esteja distante, Ele está presente, Ele quer estar presente, Ele quer estar no meio de nós, porque nós somos chamados, nós somos batizados, nós temos a unção do Espírito Santo, nós temos os dons do Espírito Santo. Falta que a gente tenha vergonha na cara de pregar o Evangelho, de viver o Evangelho, de ajudar na Santa Igreja, de fazer parte do movimento da igreja, de fazer parte desse novo avivamento da igreja, porque sim, o Senhor nos chama, sim, o Senhor nos pede, sim, o Senhor quer que vamos, quer que imos, quer que nós vamos a todos os lugares, pregue o Evangelho em todos os lugares, em todas as nações, a toda criatura. Não é só dentro da igreja, a gente não precisa de um microfone, a gente não precisa estar na frente de um grupo, a gente não precisa de nada disso. A gente precisa de coragem, a gente precisa de ousadia, a gente precisa de força de vontade, a gente precisa sair da mordomia, a gente precisa entender que o Senhor nos chama e nos capacita a falar para multidões ou para uma pessoa, mas o Senhor escolhe quem são aquelas pessoas que Ele quer que ouça. Pode ser que tenha uma multidão quando você for falar, mas Deus te mandou ali para falar com uma pessoa, uma única pessoa, uma única alma que estava ali em o seu último suspiro, com vontade de largar tudo, de desistir de tudo, e o Senhor te chama porque Ele sabe que Ele pode confiar em você. Porque o Senhor só chama e só escolhe aqueles que Ele sabe que pode confiar. Porque quanto mais a gente ousar, quanto mais a gente usar os dons que o Senhor nos dá, mais seremos usados, mais Ele nos dará, mais Ele nos confiará. Como diz a parábola do semeador, de onde o Senhor faz a comparação, onde Ele dá várias moedas, um para o outro. Aquele que tem 5 moedas duplicou para 10, aquele que tinha 2 moedas duplicou para 4, e aquele que tinha 1 enterrou o talento dele. E aí o Senhor voltou e falou para aquele de 10 e aquele que tinha 4: junte-se a mim, vamos festejar, vamos regozijar-se comigo. E para aquele servo mau que guardou o talento dele, em vez de usar, em vez de ajudar os irmãos, em vez de ousar e trazer mais e aumentar aquilo que o Senhor lhe deu, ele enterrou, ele guardou. Por quê? Porque às vezes a gente tem medo, a gente não sabe discernir se é a vontade de Deus ou é a nossa vontade, às vezes a gente fica com medo. Mas e aí? Deus nos chama a ter coragem, Deus nos chama a nos levantar da nossa cama e de lutar todos os dias, seja no nosso trabalho, seja no nosso estudo, seja dentro da nossa casa, seja dentro da nossa paróquia, dentro da nossa igreja. Nós sabemos que desde dentro da igreja existem conflitos, existe, porque somos feitos de pessoas, a igreja é santa, mas nós somos pecadores. Por isso o Senhor nos convida ao renovamento do batismo do Espírito Santo, por isso o Senhor nos convida a renovar a efusão do Espírito Santo, para que ficamos cheios do Espírito Santo e renovarmos na certeza de que nós somos filhos amados de Deus, porque nós somos, pelo batismo, Ele nos convida a ser filhos dele, a ser filhos da igreja. Nós somos chamados a todo momento a viver o Santo Evangelho, a proclamar o Santo Evangelho, seja onde for que vamos. E o Senhor nos pede coragem nesta noite, para que a gente não abandone nada daquilo que Ele nos pede. Temos uma outra palavra em Mateus 14, 24 ao 33. Essa palavra. Amém? Então tá bom.
Entretanto, já a boa distância da margem, a barca era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pela 4ª vigília da noite, Jesus veio a eles, caminhando sobre o mar. Quando os discípulos perceberam caminhando sobre as águas, ficaram com medo. É um fantasma, disseram eles, soltando gritos de terror. Mas Jesus logo disse, tranquilizai-vos, sou eu, não tenhais medo. Como eu tinha falado antes, às vezes a gente tem medo que não seja da vontade de Deus aquilo que a gente está pensando, que não seja da vontade de Deus irmos a certos lugares, a pregar daquela forma, a falar daquela forma, a convidar os nossos irmãos. Muitas vezes a gente tem vergonha, a gente tem medo do que os outros vão achar, do que os outros vão pensar. Quando a gente convida para vir ouvir a palavra de Deus, quando a gente convida para ir à Santa Missa, quando a gente convida para participar do nosso grupo de jovens, quando nós convidamos para participar do nosso grupo de oração, é porque nós já experimentamos daquele amor de Deus e a gente precisa levar aquele amor de Deus para as outras pessoas, para que eles também possam entender, para que eles também possam ser justificados, para que eles possam se converter e começar um caminho de santidade, porque o Senhor nos chama a ser santos, o Senhor nos chama a ser perseverantes na fé. Por isso que Ele nos chama todos os dias a levantar da nossa cama, mesmo nas dificuldades, mesmo nas tribulações, mesmo quando tudo parece estar ao contrário, mesmo quando a maré está toda ao contrário, Ele vira: filho, eu estou contigo, filho, eu não te abandono, filho, mesmo que todos te rejeitassem, eu não te rejeito, porque tu és meu filho amado. Tantas coisas eu já fiz por conta de ti, eu troco nações, eu troco vários reinos por conta de ti, e tu ainda duvidaste do meu amor. O Senhor nos fala nessa noite, porque ainda temos medo, porque ainda temos falta de ousadia, porque ainda não confiamos totalmente, plenamente nele, em viver do Santo Evangelho, em ir a lugares onde a gente nunca imaginou, em ir a lugares que ninguém quer ir, e a gente não vai, porque a gente tem orgulho, que a gente tem vaidade, que a gente não tem coragem. E o Senhor nos chama a ter coragem, a ser perseverante na oração, porque assim, quando a gente for perseverante na oração, as lepras cairão pelo caminho, os pecados cairão pelo caminho, as vontades da carne ficarão pelo caminho, porque você estará persistente na fé, porque você estará persistente na oração, através do Santo Rosário, do ofício, da Imaculada, da Palavra Santa, da Santa Missa. Todo mundo quer fogo do Espírito Santo, mas o maior fogo do Espírito Santo vem da Santa Missa, da Eucaristia. Se a gente não estiver ali em comunhão, como é que a gente vai sustentar? Tanto falava um padre uma vez com Moisés Rocha. Moisés Rocha teve um filho, e aí ele deu uma pausa no tempo de pregação, no tempo de vida de comunidade, e ele não estava aguentando ir nas missas todo dia, e ele virou para o sacerdote e falou que ele queria comungar todos os dias, que ele estava se sentindo fraco, e o sacerdote falou com ele: se a Eucaristia de um dia não está te sustentando durante uma semana, toma vergonha na sua cara e aprende a rezar melhor, e aprende a entender melhor o sacrifício da missa, aprende a entender o sacrifício que é renovado todos os dias na Santa Missa. A gente precisa entender para que a gente possa ter coragem, para que a gente possa ter o fogo do Espírito Santo, para que nos acompanhem os prodígios, os milagres, as curas, as libertações. A gente tem que estar firmes na palavra, firmes na oração, firmes na Santa Igreja Católica. Então, Pedro tomou a palavra e falou: Senhor, se és tu, manda-me ir sobre as águas até junto de ti. E nisso também, às vezes que a gente duvida do Senhor, aí a gente fica pedindo um sinal, a gente fica pedindo uma prova, mais prova do que ele já deu, mais prova do que teve Pedro e os apóstolos caminhando com Jesus, vendo os milagres acontecer. Muitas das vezes a gente vê libertações acontecendo, pessoas que são importunadas por espíritos imundos ser libertas, e às vezes a gente ainda tem medo de confiar no Senhor, de ouvir o que o Senhor nos chama a fazer. Falta muitas vezes da gente ousadia, por isso que a gente tem que orar e pedir: Senhor, dai-me ousadia, Senhor, tira esse medo, Senhor, tira essa falta, Senhor, que o inimigo fica colocando, que eu não sou capaz, que eu não tenho
força de vontade, que eu não consigo, mas por mim eu não consigo, mas eu tenho o Espírito Santo comigo, eu tenho a igreja comigo, eu tenho uma fé que me sustenta. Mas ele disse: vem. Pedro saiu da barca e caminhava sobre as águas ao encontro de Jesus, mas redobrando a violência do vento, teve medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. E o Senhor respondeu para ele, estendeu-lhe a mão, segurou e disse: homem de pouca fé, por que duvidastes? Apenas tinham subido para a barca, o vento cessou. Aqueles que estavam na barca prostraram-se diante dele e disseram: tu és verdadeiramente o Filho de Deus. Está vendo? O Senhor nos fala, o Senhor nos chama, a gente duvida, o Senhor nos chama, vem. Aí quando a gente está andando assim no meio do caminho, aí bate aquela dúvida, aquele medo. Aí o Senhor vira para a gente e fala: homem, mulher de pouca fé, por que duvidaste que foi eu que te chamei? Por que duvidastes que foi eu que te convidei a estar aqui hoje? Por que duvidastes que foi eu que te escolhi a estar aqui hoje? Por que duvidastes que eu te chamei? Porque eu sou, o Senhor nos fala, Ele é todo-poderoso, o Criador do céu e da terra, de todo o universo, é Ele. É Ele que faz todas as coisas e nos mandou aí a vários lugares, a estar aqui hoje na presença dEle. E aí o Senhor salva, mesmo quando a gente duvida, mesmo quando a gente está lá, opa, não vai ser dessa vez, aí o Senhor vai lá, pega na nossa mão e fala: vem, filho, você não tem fé, mas eu vou te levantar hoje. O Senhor nos chama a levantar, a termos fé, a confiar, a pegar na mão dele e falar: vamos. E aí o Senhor subiu a barca e a barca continuou e os ventos cessaram, e só assim os discípulos, os apóstolos acreditaram: Ele é o Filho de Deus. Mas muito depois também a gente vai ver que os discípulos ainda continuaram duvidando que era Ele, o Filho de Deus, que ainda continuavam duvidando que Ele poderia fazer todas as coisas, que Ele tinha o poder de Deus com Ele, que Ele tinha a missão de anunciar, de evangelizar, de fazer nova todas as coisas, de curar, de libertar. Por isso que Ele veio para a terra, para nos redimir de todos os pecados. Ele foi o último sacrifício de sangue. Ele foi aquele que veio para nos livrar do maligno. Foi o maior preço pago pelas nossas vidas. E assim ainda a gente continua preferindo o pecado. Mesmo assim a gente ainda continua nas coisas do mundo. Mesmo assim a gente continua insistindo nas coisas que não vêm de Deus. Mesmo assim a gente continua dando falsos testemunhos das vontades de Deus para a nossa vida. Porque a gente não tem coragem, porque a gente fica assim: mas o que as pessoas vão pensar? Mas o que fulano vai falar? Mas o que fulano vai dizer? Mas não tem como, na minha paróquia não tem como pregar, na minha paróquia não tem como falar. Prega dentro de casa, prega para você mesmo. O primeiro a ouvir essa pregação de hoje foi eu. Eu estava lá em Monlevade, rezei o texto com o pessoal, acabei 7 horas, saí de lá e vim para cá. Aí no caminho eu falei: Senhor, poucas pessoas estarão lá hoje, mas o que o Senhor quer falar com eles? E aí o Senhor veio pregando para mim primeiro. Tudo isso que eu vos falo, que o Senhor nos pede coragem, que o Senhor nos pede avivamento, que o Senhor nos pede entrega, que o Senhor nos pede confiança. Quando a gente confia, quando o Senhor entra na nossa vida, quando o Senhor pisa no nosso barco, quando o Senhor entra na nossa casa, quando o Senhor entra no nosso trabalho, nos nossos estudos, na nossa missão, no nosso chamado, na nossa vocação, tudo para. Os males do maligno não podem mais nos atormentar. O maligno não tem poder mais sobre nós, porque nós somos lavados e curados pelo sangue de Jesus. Nós somos chamados a todo instante
a anunciar, a ter vontade de viver o Evangelho. Muitas das vezes nós fraquejamos porque nós deixamos o nosso humano falar mais alto. É aquela vontade de dormir até mais tarde, é aquela vontade de postergar na oração, é aquela vontade de deixar para depois as coisas de Deus, é aquela vontade ou aquela vergonha de falar com os amigos de Deus. É aquela vergonha de quando um consagrado tem vergonha de andar com a medalha, tem vergonha de andar com a corrente, tem a vergonha de andar com o escapulário, tem vergonha de andar com o crucifixo, tem vergonha de mostrar a sua fé, de mostrar a sua adoração ao Senhor, tem vergonha de falar do Senhor, tem vergonha de mostrar o seu amor pela Virgem Maria, que é a nossa mãe, tem vergonha de falar: eu tenho uma mãe, eu não sou órfão de mãe, porque ela é a Virgem Maria. Jesus deu ela na cruz para nós, falou assim: ei, mulher, eis aí o teu filho, filho, eis aí a tua mãe. Nós temos uma mãe, ela cuida de nós, ela nos mostra qual é a forma perfeita para que a gente vá para os braços de Jesus Cristo, nosso Senhor. Ela não quer honra, ela não quer glória, ela não quer mérito, porque ela teve a humildade, porque ela é humilde, ela não tem soberba, ela não tem orgulho, ela não quer nada para ela. Ela sabe que ela não é a quarta pessoa da Santíssima Trindade. Ela sabe, ela foi escolhida para ser mãe de Deus, porque ela foi pura, porque ela é imaculada, ela não teve pecado desde a sua concepção até a sua morte. Ela não teve pecado, ela é imaculada. Ela é cheia de graça. Em Isaías, eu acho, fala: como pode o puro nascer do impuro? E aí os nossos irmãos separados ficam falando que ela não é pura, que ela não é imaculada. E a própria palavra os fala: uai, como pode o puro nascer do impuro? Não tem como, não existe a possibilidade. Ela é a nossa mãe, ela é a nossa rainha. Nós devemos confiar nela, nós devemos orar e pedir a intercessão dela, para que ela possa pedir e levar os nossos pedidos, as nossas intenções, numa bandeja ornada para o Senhor, para que Ele possa ver que nós somos consagrados a Ele, mas nós somos consagrados a Ele pelas mãos da bem-aventurada sempre Virgem Maria, a Santa Mãe de Deus. Por isso o Senhor nessa noite nos convida a sermos perseverantes na oração, a confiarmos inteiramente nele, porque nós somos chamados, nós fomos escolhidos, e nós não precisamos duvidar da presença do Senhor nas nossas vidas, porque Ele faz e refaz todas as coisas. Porque quando a gente faz a oração do Espírito Santo, vinde, renovais a face da terra, nós temos o Espírito Santo, nós temos a autoridade de ajudar os irmãos, a rezar, de clamar um batismo novo naquele irmão, de pedir: vem Espírito Santo, desça sobre esse irmão, vem Espírito Santo, desça sobre ele, renova a vida dele, transforma a vida dele, Senhor. Livra-nos, Senhor, do pecado, Senhor, porque nós somos fracos, Senhor, a nossa carne é fraca, Senhor, mas nos fortalecemos na oração, nos fortalecemos no jejum, nos fortalecemos na penitência, na confissão, na Santa Missa. Nós temos os sacramentos, devemos usar dele para a nossa santificação, porque o Senhor nos chama a ser santos como Ele foi santo. Nós precisamos dar esse primeiro passo e falar: sim, Senhor, eu quero, sim, Senhor, eu aceito, sim, Senhor, eu estou aqui na Tua presença para fazer a Tua vontade, seja ela qual for, mesmo sem entender, mesmo sem saber onde o Senhor vai me levar, mesmo sem imaginar o que resta de mim, o que vai acontecer comigo quando eu sair daquela porta para fora, quando eu parar, quando acabar essa pregação, quando acabar esse momento de oração, quando acabar tudo isso, todo esse momento que nós estamos vivendo aqui dentro dessa igreja. Eu não sei o que o Senhor espera de nós, eu não sei o que vai estar ali fora, eu não sei, mas eu quero, Senhor, que seja feita a Tua vontade na minha vida. Eu Te dou livre acesso, Senhor, ao meu coração.
Eu te dou livre acesso, Senhor, a todas as coisas, Senhor, porque eu confio em Ti. Nós devemos falar isso repetidas vezes para o Senhor, para que Ele possa também confiar em nós, como assim confiamos nele. E como o Senhor vai confiar na gente? O Senhor vai confiar na gente de acordo com o pouco que Ele nos dá e o que nós fazemos com aquele pouco. Com os dons que Ele nos dá e o que a gente faz com aqueles dons. Com os talentos que Ele nos dá e o que a gente faz com aqueles talentos. Com os ministérios que Ele nos dá e o que a gente faz com aquele ministério. Com a aparência que Ele nos dá e para que a gente usa aquela aparência. Com tudo aquilo que Ele nos dá, o que a gente faz? Com os nossos amigos, com as nossas famílias, o que a gente faz? A gente dá frutos ou enterra o talento? Porque todo aquele que não der frutos será cortado e lançado no fogo eterno. Que possamos hoje pedir a graça do Pai para que tenhamos ousadia do Espírito Santo, porque sozinhos não somos capazes de fazer nada, porque nós precisamos do Espírito Santo, o Espírito Santo que faz nova todas as coisas, o Espírito Santo que renova em nós a vontade de servir, a vontade de falar sim, que dá-nos coragem, que dá-nos liberdade, pois Ele se entregou por nós na cruz, para que possamos ser livres do pecado, para que possamos ser livres do maligno. Pedimos ao Senhor essa graça nesta noite. Peçamos ao Senhor nessa noite que Ele derrama sobre nós o Espírito Santo. Vamos clamar o Espírito Santo, pedindo que o Senhor venha nos visitar nessa noite, para que possamos ter uma experiência nova com Ele nesta noite, adorando a sua santa cruz, pedindo para que Ele venha visitar as nossas casas, as nossas famílias, os nossos trabalhos, tudo aquilo que fazemos, tudo aquilo, os lugares onde vamos. Nós não sabemos o que o Senhor prepara para nós, mas nós pedimos, Senhor, a Tua ousadia, Senhor, o Teu Santo Espírito, Pai. Venha sobre nós, Senhor, venha sobre essa igreja, Senhor, venha sobre todos nós que estamos reunidos aqui hoje na Tua presença, Senhor, para que sejamos conduzidos pelo Teu Santo Espírito, Pai, para que possamos ser fortalecidos, Senhor, de uma efusão nova, de um batismo novo, um batismo genuíno, Senhor. Sejamos, Senhor, como Paulo, um pregador que não teve medo, que a partir da sua experiência com o Espírito Santo, ele pregou, ele fez com que o Espírito Santo habitasse em outros corações, para que aqueles pudessem ter uma experiência contigo, ó Pai. Nós te pedimos, ó Pai, dai-nos a ousadia de Paulo, Senhor, o seu apóstolo São Paulo, Senhor, e a coragem de Pedro, Senhor, e aquela força, Senhor, que vem do Teu Santo Espírito, ó Pai, para que possamos ser fiéis, Senhor, na oração, na adoração, Senhor, para que possamos, Senhor, clamar um derramamento novo do Teu Santo Espírito, Pai, sobre as nossas vidas, Senhor. Nós Te adoramos e bendizemos o Teu nome, Senhor, porque Tu és santo, Senhor. Tu és digno de todo louvor, de toda adoração, Senhor. Tu que se entregaste na cruz por nós, ó Pai. Tu, Senhor, é o Todo-Poderoso, Senhor, o Rei dos Reis, o único Deus, Senhor, o nosso Salvador, Senhor, o nosso Libertador, Senhor. Nós Te pedimos, ó Pai, por intercessão da bem-aventurada sempre Virgem Maria, no título de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do nosso Brasil, Senhor, derrama em nós um Espírito novo, Senhor, derrama sobre a nossa nação um Espírito novo, Senhor, derrama sobre nós uma unção nova, Senhor, para que não tenhamos mais medo, Senhor, mas, Pai, que tenhamos ousadia, Senhor, para que tenhamos liberdade no Espírito, Pai. Derrama, Senhor, em nós, derrama, Senhor, o Teu Santo Espírito, Pai, sobre a nossa casa, Senhor.